Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o Depois dos 30. É um canal que eu decidi criar para compartilhar a minha vida pós-divórcio. Eu tô separada já há quase 2 anos, um ano e pouquinho, um ano e uns meses, e agora em novembro, a gente tá em novembro quando eu tô gravando esse vídeo, meu divórcio ele tá prestes a sair finalmente. Então, já faz um tempo que eu venho pensando em abrir um canal e compartilhar as minhas experiências, a minha descoberta, as minhas dores, as minhas alegrias, enfim. Bom, então eu sou a Michelle, eu tenho 36 anos e a minha ideia é mostrar aqui nesse canal as minhas experiências, as minhas vivências de uma mulher divorciada que acabou de se divorciar há pouco mais de um ano e meio e está descobrindo a vida de novo. Então eu espero compartilhar muita experiência com vocês, muita história e espero que esse conteúdo possa, de certa forma, ajudar em algum momento assim do processo que talvez vocês também possam estar passando, assim como eu passei. Eu me lembro que tanto para decidir pelo divórcio quanto depois do divórcio eu assisti muito vídeo assim de experiências de outras mulheres, de como foi, das coisas que se sucederam ali depois do divórcio, depois do fim do casamento. Então, eu acho que essa vontade talvez tenha até vindo daí mesmo, da coisa de querer compartilhar e, por que não, também conhecer e fazer amizade com pessoas que passaram, estão passando, ou podem vir, tomara que não, ou se for pro bem, a passar a mesma coisa que eu passei. Eu vou contextualizar um pouquinho, de forma muito rápida, assim, a minha história, o que levou a isso, de forma muito rápida. E a ideia é que nos próximos vídeos a gente fale de tópicos, de forma mais profunda, tá? Então, eu fui casada por praticamente quase uma década, né? É muita coisa. E como eu acho que já aconteceu com muita gente, às vezes a gente percebe que aquela versão nossa não é mais a gente. E é uma coisa muito. Dá muito medo, dá muita culpa. E assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu acho o seguinte: apesar de acontecidos e de situações, a minha forma saudável de ver as coisas, eu tento pensar da seguinte forma. Eu acho que não teve um vilão, não teve uma tragédia, sabe? Simplesmente eu acordei e eu entendi que aquele não era o meu lugar. Não era o meu lugar. Talvez tenha sido por um ciclo da minha vida, por uma fase dela, e deixou de ser em algum momento. E eu parei de fugir disso. Como eu já disse, né? Eu não acabei de me separar, né? Já fazem quase 2 anos que eu... Gente, a minha rua é muito barulhenta, então se tocar uma musiquinha aí, vocês não me perdoem. No momento, esse aqui é o melhor lugar que eu tenho pra gravar, então é assim que vai ser. Eu tô no momento, assim, já fazem quase 2 anos que eu me separei. E o divórcio ele ainda tá correndo, tem questões, porque além de a gente ter sido casado, a gente também é sócio. Então tem muita coisa que a gente tá resolvendo pra realmente finalizar, assim, qualquer tipo de contato entre nós dois. Porque, no meu caso, a amizade não prevaleceu e a gente não... prefere não ter contato. Então, assim, no início pra mim foi tudo muito complicado, sabe? Porque você passa assim, sei lá, 10 anos, na minha visão, é uma vida, entendeu? E aí você passa 10 anos compartilhando a sua vida, assim, com tudo, com uma pessoa, e de repente aquilo não é mais assim. Você chega na sua casa e aí você encontra o silêncio. E aí você tem que começar
a se acostumar com silêncio. E aí, de repente, você vai almoçar ou você vai jantar e é só você, o seu prato e o seu talher. Não tem mais ninguém ali. Não tem mais ninguém ali com você. Você não espera mais ninguém chegar do trabalho para você contar como foi seu dia. Você não espera outra pessoa para ir dormir, entendeu? Então é assim, tudo isso de início foram coisas que me pegaram muito, assim. Me deixavam assim num lugar bem difícil, assim, por mais que eu tenha pedido o divórcio, por mais que tenha partido de mim, mas me deixava de uma forma assim, tinha ficado um vazio realmente assim para mim, sabe? E aí, com o tempo, as coisas vão melhorando, você vai percebendo que o silêncio é bom, que você gosta de estar sozinha, que estar sozinha é diferente de solidão. As pessoas falam muito hoje em solitude, né? Eu acho que talvez eu tenha entendido o que significa solitude de fato. Não pra, sei lá, eu acho que eu entendia muito que era solitude pra colocar frase de efeito nos stories, sabe? Por exemplo, depois, quando eu passei por esse processo, aí sim eu entendi. Isso aqui é solitude. E solitude é uma coisa muito boa. Porque ela te leva para lugares que você talvez fugia de estar, talvez nem soubesse que existia. Pelo menos foi assim comigo. Foi eu. Assim, eu depois que eu tive. Acho que depois que eu comecei a namorar na minha vida, eu nunca quis estar sozinha. Eu sempre quis ter um namorado, sempre quis. Essa coisa toda de casar e tudo mais. Então, assim. Dessa vez, com o término do meu casamento, depois de 10 anos, eu quis ficar sozinha. Eu não quis já engatar um relacionamento, já ir atrás de alguma coisa. E eu não fiquei naquela coisa de assim, ai meu Deus, eu preciso ter alguém, não sei o quê. Não, eu não fiquei. Eu admito que o que aconteceu comigo não foi nem em sentido do afeto, foi no sentido mais físico do sexo, porque isso realmente é uma coisa que a gente sente falta. Eu fiquei muito tempo, entendeu? Isso foi a coisa que eu mais senti, assim, que tava ali já, nossa, sabe? Já tava... vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, eu não fiquei nessa gana de já ter alguém, já querer, já começar a namorar, não sei o quê. Não fiquei. Fiquei ali, eu acho que uns 6 meses sem ficar com ninguém. 5 meses. 5 meses, eu acho, assim, sem nada. Nem aplicativo, nada disso. Eu nunca fui muito do aplicativo, na verdade. Tô sempre olhando pro lugar errado. A câmera é aqui. E aí, assim, num lugar assim... Numa situação esporádica, assim, aconteceu de eu encontrar com um conhecido, a gente acabou ficando, não sei o quê. Aí ali eu acho que eu fiquei, por ter ficado muito tempo sozinha, eu tava meio carente, assim, sabe? Então eu tava meio que assim, enchendo o saco dele, eu acho. Hoje eu acho, né? Mas enfim. Aí a gente parou de ficar tal, e fiquei mais um tempão sem ficar com ninguém. Um tempão, assim, tipo, ficar com uma outra pessoa. Isso aconteceu ali pra maio, talvez. Eu fui ficar com uma outra pessoa em setembro, talvez agosto. Aí ficamos agosto e setembro, só que eu já comecei esse relacionamento dizendo, eu não quero namorar, eu tô de boa, eu, assim, gosto de você e tudo mais, mas eu não quero namorar. E ele, de começo, tava aceitando isso, só que daí, com o tempo passando, vinha sempre aquela coisa, sabe? E aí, namorar, você quer? E aí a gente acabou. A gente acabou parando de ficar. Eu falei, não é isso que eu quero, então vamos parar. Passei
uns meses, assim, sem ficar com ninguém e tal. E aí, quando foi abril, se eu não me engano, eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa muito sedentária na minha vida. Eu nunca, assim, na época de escola, assim, eu era super dos esportes, gostava de jogar e tal, não sei o quê. Vôlei, handball, não sei o que, essas coisas eu adorava. Só que, assim, quando eu fiquei adulta, comecei a trabalhar, eu não praticava mais nada e detestava academia. Tinha tentado já 2 vezes a academia, nunca tinha passado de um mês. E aí um amigo meu, um dia a gente tava conversando, né? Eu não tava num momento muito bom, tinha muitas coisas acontecendo, meu psicológico, meu emocional tava muito abalado, eu tinha acabado de começar a fazer terapia nessa época. E aí ele pegou e falou assim, amiga, vamos amanhã pra academia. Acho que você vai se sentir bem melhor, vamos pra academia. E eu, assim, tipo, eu sempre já tinha acontecido de outras vezes, outras pessoas me chamarem pra ir. Tinha uma amiga minha que via me chamando. E eu sempre fazia assim, vamos, vamos. Aí chegava no dia seguinte, ai, amiga, eu tô com uma dor de barriga, ai, nossa, tô com uma cólica. E não caí. E aí eu falei pra ele, pra esse meu amigo, vamos. Só que eu pensei que eu tinha falado da mesma forma que eu sempre falava pra todo mundo. Só que daí no dia seguinte eu não sei o que me deu, assim, que eu acordei cedo e eu falei, quer saber? Eu tenho roupa, eu acho, de academia. Se eu tiver roupa, eu vou. Tinha roupa e fui. E aí comecei a fazer academia e tal, não sei o que. E já nesse primeiro dia, eu aconteceu uma coisa muito louca, assim, comigo, nesse sentido aí, amoroso, porque foi assim, eu fui fazer ali meu primeiro exercício, tipo, não sabia nada. Hoje eu tô um pouco melhor, já fazem 6 meses, eu acho, 7 meses, hoje eu tô um pouquinho melhor, já peguei um pouquinho de corpo. E eu fui, no meu primeiro exercício, era leg, eu acho, tava com o pé assim, fazendo lá, e meu amigo me orientando, né, tal. Aí, eu vejo uma mão assim, ó. Eu vou contar rapidinho essa história, depois eu vou entrar a fundo. Uma mão na minha perna falando assim, é assim, ó, e não sei o que. Eu segui a mão assim, ó, até chegar no rosto. E ali eu acho que, sei lá, acho que foi amor à primeira vista, porque eu me encantei, assim, com uma pessoa ali, naquele momento. Só que de uma. Não é porque eu tava precisando de sexo, não era isso. É porque realmente ali bateu alguma coisa, assim, entre a gente. Pra mim isso aconteceu e ele me fala que pra ele também. Mas assim, ele não tava querendo relacionamento e eu também não tava querendo relacionamento. Só que aquilo ali foi acontecendo, a gente foi se envolvendo e hoje ele é meu namorado. A gente tá namorando faz. Vai fazer um mês, nem fez um mês ainda, mas a gente ficou tipo por uns 5 meses até a gente começar a namorar. E ele é um fofo, assim, eu tô muito apaixonada nesse momento. Eu amo ele. E depois eu vou contar, assim, um pouco mais sobre nossa história e como as coisas foram. Mas então eu tô dizendo assim, mais ou menos como que foi essa minha trajetória, um pouco mais por cima, assim, do momento em que eu me separei pra agora. Então, assim, eu não quis já começar um relacionamento com ninguém, entendeu? Eu quis ficar bem. E assim, esses meses todos, eles foram muito, mas muito difíceis. Muito difíceis. Muito, 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 muito difíceis. Eu chorei demais. Eu me questionei demais. Eu duvidei muito, muito, muito de mim. Eu me odiei. Eu me amei. Eu fiquei grata. Eu fiquei revoltada. Então, assim, eu senti tanta coisa, tanto sentimento, tanta. Vou chorar porque esse, esses meses foram meses que, assim, eu tive pessoas, assim, com certeza, que me apoiaram como puderam e tudo mais, e como, como quiseram. Só que foram meses, assim, que eu descobri que eu sou minha melhor amiga. Que ninguém nesse mundo inteiro vai lutar mais por mim do que eu mesma.
Ninguém. E eu tô chorando, não tô chorando de tristeza, eu tô chorando porque eu estou emocionada, porque eu acho não, hoje eu posso falar pra mim, assim, que 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 eu tenho muito orgulho, assim, de mim por ter passado por isso, porque foram muitas coisas ao mesmo tempo desmoronando, assim. E, assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também é: esse canal, a minha intenção não é me fazer de vítima, não. Eu sei exatamente os erros que eu cometi. Eu sei exatamente o porquê de eu ter passado tudo que eu passei. Eu sei exatamente por aonde eu sou responsável por cada coisa, entendeu? Então, assim, esse canal não é nem pra me fazer de vítima e nem pra falar mal do meu ex ou de qualquer pessoa que seja. É pra dividir as minhas experiências, como as coisas foram pra mim. Passando por isso, por um casamento, passando por uma separação, agora logo mais um divórcio. Então, é isso, assim, eu tô muito feliz que eu tomei coragem de fazer isso, porque é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E eu sempre pensei muito pra fazer as coisas, porque eu sempre me importei muito com o que as pessoas pensavam, com o que elas iam pensar de mim, com o que elas iam falar, se eu ia virar chacota ou não. E assim, as pessoas, eu descobri também nesse tempo que as pessoas elas vão falar de você de qualquer jeito. Se você for perfeito, elas vão falar de você. Se você for péssima, vão falar de você. Se você for linda, vão falar de você. Se você for horrível, vão falar de você. Se você for gorda, vão falar de você. Se você for magra, vão falar de você. Então, assim, vão falar de mim de qualquer jeito. Então, que falem. Isso já não me pega mais em lugar nenhum. Acho que eu me libertei dessa cobrança que eu mesma tinha tanto comigo, assim. E, meu, é isso. Quem quiser falar que fale, e o que me importa é que eu esteja feliz e as pessoas ao meu redor estejam felizes. E tem um lema que quem me conhece sabe que eu falo muito, que é assim: gente feliz não enche o saco. Então, se tem esse pessoal aí que fica de falatório, e depois vocês vão entender do que eu tô falando, é porque realmente não tá feliz. A vida não tá boa. Porque eu tô feliz hoje na minha vida. Eu não encho o saco de ninguém. Só das pessoas que eu amo, que daí vão ter que me aguentar. Bom, é isso então. Eu espero que as pessoas se reconheçam aqui, que a gente se ajude, que a gente troque experiências. E se você é uma mulher, na verdade eu acho que não tem muito isso. Serve pra mulher e pra homem, porque experiência é experiência, experiência não tem gênero, né? Então, se você também tá passando, já passou por isso, me segue, se inscreve no canal e deixa um joinha. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês continuem aqui comigo no Depois dos 30. Tchau!